Olá, fala aí gente. Opa. Aqui é o Jais e vamos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre cristas, ok? Então, primeiro vamos explicar o que é uma crista. Remover grátis hoje, que bom. As cristas, elas são 10 tipos de crista, né? Como vocês podem ver aqui no menu. E cada crista ela tem diferentes qualidades. Então, temos as cores de qualidade, segue como os heróis, verde, tem a cinza, né? Tem a cinza, verde, a azul, a roxa e a laranja. Vai decrescente, vai crescente nessa ordem, e onde a melhor qualidade é a laranja. Cada qualidade dessa de cor, ela fornece um atributo a mais da crista, secundário, né? Então, por exemplo, a cinza não tem nenhuma, a verde tem um atributo secundário, como vocês estão vendo aqui nessa crista. A azul tem 2, a roxa tem 3 e a laranja tem 4. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. E também temos a qualidade de estrelas. As cristas vão de 1 a 6 estrelas. Só lembrando que crista é uma função liberada no nível 65 de jogador, ok? As cristas também tem nível, vai de 0, que é sem nenhum nível, até mais 15. E além disso, elas têm atributos principais e secundários. A qualidade dela em estrela, ela influencia em quanto é a base e o aumento desses atributos primários e secundários, principais, né, que está escrito aqui no jogo. Vamos lá. Os jogadores normalmente preferem quando os atributos PV, ataque, defesa, eles são em percentual, né? E esse valor em percentual ele é muito maior do que o valor fixo. Talvez no 65, quando você acabou de chegar e não tem nada tipo Nexus, nada desse tipo, talvez não seja, mas depois esse valor percentual vai passar do valor fixo. Então, vamos falar, né, dos tipos de cristas. Claro, quando você upa a sua crista, isso é importante. Quando você upa um nível de crista, quando você clica aqui em promover e ranqueamento, ou por diamante, se você quiser gastar diamante também, a cada nível o seu valor de ataque, o seu atributo principal vai upar em tantos por cento, dependendo da qualidade da crista. Pode ser 0.9, 1.1, 2.5, depende. E esse valor aumenta todo nível do atributo principal. Já o atributo secundário, de 3 em 3 níveis, o jogo tenta fazer uma das coisas: ou upar a qualidade da crista, ou upar um dos atributos secundários. Não faz os dois. O que acontece? Por exemplo, se eu tenho uma crista já laranja, deixa eu ver se eu acho uma crista laranja aqui. Ela já tem 4 atributos. No terceiro nível, ela vai aumentar um dos 3 atributos. No sexto, vai aumentar de novo outro atributo aleatório, pode ser o mesmo, pode não. No 6, no 9, no 12, no 15. Se eu tenho uma crista azul, essa crista ela vai aumentar no 3 um atributo desses, ou mudar a cor. Claro que dependendo da cor, dependendo do nível, as chances são diferentes. No 12, por exemplo, a chance de uma crista azul virar roxa é 100%, e no 15 uma roxa virar laranja é 100%. Pode acontecer da crista não virar roxa no nível 9, mas normalmente ela fica roxa no 9. Mais tardar no 12, né? Então, quando você for evoluir sua crista, tenha em mente que se você já tiver uma crista como essa, que já tem 2 atributos secundários ou 3 atributos secundários com percentual, é melhor upar essa, porque a sua chance de ter um atributo maior é muito alta, muito maior do que se tiver uma crista igual a essa aqui, só que azul, com, sei lá, os 2 atributos. Tudo bem, vai 100% de chance de upar aquele atributo, mas o outro, se upar, vai ficar muito melhor. Você vai ter praticamente a melhor crista possível. Se ela for ser de estrela, provavelmente vai ser a melhor crista que você consegue daquela categoria. Então, agora que vem a parte interessante. Por que eu fiz esse vídeo? Muitas pessoas perguntam lá no grupo, no fórum, no clã, em qualquer lugar:
qual crista eu uso para esse herói aqui, sei lá, qual crista eu uso para Dracônia, qual crista eu uso para o Shadow, para os Paragons, para o Bambuzo. E essa é uma resposta um pouco complicada de simplesmente falar, usa essa aqui. Usa, sei lá, assalto para o Bambuzo, que o pessoal costuma usar muito, ou usa flash para Dracônia, ou usa flash para o Shadow. Não é simplesmente assim. O Shadow pode funcionar muito bem com raiva, pode funcionar muito bem com assalto. Vai da preferência do jogador, vai da estratégia do time que ele está formando, vai de muitos outros parâmetros. Então o que é importante? Aprender como que a crista funciona. Se você sabe por que usar a crista de flash, ou por que usar a crista de assalto, ou por que usar a crista de raiva, você vai saber por que você está colocando essa crista no herói. Então, saber como funciona o assalto e por que usar é bem importante. Vou fazer na ordem de assalto, proteção, Aegis, flash e assim por diante, ok? Vou falar sobre todas as ideias, dar uma ideia sobre como funciona. A crista de assalto, cada crista tem uma qualidade. Aqui embaixo vocês podem ver que o conjunto completo dá mais 16 de ataque. Ou seja, para você ter esse bônus, o herói tem que ter todas as cristas desse tipo: sul, norte, leste e oeste. Se você não tem todas desse tipo, se você bota 3 de assalto e uma de flash, você não vai ganhar nenhum dos conjuntos, ok? Tendo 4, você ganha. Com a qualidade laranja você vai, com a qualidade roxa você vai ganhar 16%, com a azul 12% e com a laranja 20%. Então, o que é possível fazer aqui? Eu tenho alguém que eu quero penetrar a defesa. Porque como é que funciona a defesa? A defesa ela compara com o ataque do atacante e ela faz algum cálculo do jogo que eu não sei como funciona, e daí ele calcula o dano. Então, se eu tenho muito ataque e o inimigo tem pouca defesa, o meu dano vai ser muito alto. Mas se eu tenho pouco ataque e o inimigo tem muita defesa, o meu dano vai ser muito baixo. Então, se eu quero penetrar a defesa do tanque ou causar mais dano, eu vou usar assalto, ok? Mas eu também posso usar assalto com uma combinação equilibrada. Eu posso usar, por exemplo, o assalto com percentual de ataque no primário, e o que sobrar, o que eu conseguir colocar de defensivo aqui para o herói sobreviver mais, e eu vou ter um bônus de ataque muito alto, como tenho aqui com o meu Bambuzo, que tem 70% de ataque. Não é o valor mais alto, mas é um valor consideravelmente alto. Eu vou causar bastante dano a todo tipo de herói. Mas eu poderia colocar ataque com um pouco menos de ataque e um pouco mais de PV e defesa, para colocar ele na linha da frente e ele durar mais tempo no combate. É uma outra opção para off-tank, né, vamos dizer assim. Então, podemos usar essa em heróis off-tank que eu quero usar para dar dano, como Carrasco. Você pode usar ele como full tank, o esqueleto que o pessoal usa flash para combar com ataque e assim por diante. Isso é uma estratégia padrão também. Proteção é basicamente a ideia inversa. Só que em vez de ter ataque, nós temos aqui embaixo a defesa. Então 25% de defesa a mais para as laranjas, ok? Podemos usar isso no Bambuzo, por exemplo, também. Similar à estratégia do assalto. Podemos colocar uma crista de proteção com atributos ofensivos, como ataque, né? Nesse caso eu vou ter mais defesa e um pouco mais de ataque. Como eu faço no Guardião Místico. Eu faço isso para que ele resista um pouco mais, sofra menos dano. O ataque dele já é bem alto e eu estou sacrificando 20% de ataque para ter 25% de defesa, ok? Mas normalmente proteção é usada para tanque. Você vai colocar, por exemplo, sei lá, atributo principal como PV ou defesa, que você quiser equilibrar, e botar isso em um tanque para reduzir o dano e ter um pouco mais de PV, ou simplesmente ter um pouco menos de PV do que você teria se colocasse o atributo principal como a PV, né? E do que colocasse como defesa. Então é uma estratégia também, é uma coisa que você tem que definir o que você quer fazer. Você quer equilibrar PV com defesa ou se você quer ter mais defesa.
Se você quer ter mais PV, temos a Aegis. A Aegis ela dá um conjunto de... O conjunto dela dá mais 25% de PV. Então se eu quero um tanque com muito PV e pouca defesa, eu vou usar a Aegis. Ou se eu quero equilibrar, eu posso usar a estratégia igual a da proteção. Aí não vai fazer muita diferença se você tem proteção ou a Aegis, vai conseguir equilibrar legal. Se tiver melhor, você usa. Mas vamos lá, porque eu teria um tanque com muito PV e pouca defesa? No caso do Ancião, que está usando proteção no meu caso, ou no caso da Aurora, ou no caso do Etéreo. Porque eles têm uma habilidade que é baseada em percentual de PV. Então quanto mais PV eu tenho, mais forte a habilidade é. Claro, eu vou estar sacrificando um pouco de defesa, vou tomar um pouco mais de dano de alguns atacantes, mas é uma estratégia interessante. Se você quiser fazer um combo com o seu com a sua habilidade, por exemplo, o Etéreo, que está no meu time terciário, não me preocupei muito em um palo, ele tem 68% de PV e apenas 24% de defesa. Claro, o ideal é você ter todas as cristas com PV e defesa, mas por exemplo eu não consegui norte e oeste, leste, desculpe, sul e oeste, só consegui norte e leste, ok? Então a Aegis é para quem quer muito PV, ok? Claro, você também pode usar isso em heróis de linha da frente. O pessoal usa isso na Verduga e bota na linha da frente para resistir mais e poder usar mais a sua habilidade, a primeira habilidade, que ela solta rajada de flechas. Flash é uma coisa que muitos jogadores usam também. Flash é o seguinte, é uma estratégia mais uma estratégia do que algo que você combina com os heróis. O esqueleto tem uma habilidade que ele dá dano baseado na diferença da sua agilidade com a agilidade do inimigo. Então, por exemplo, ele fica muito melhor com flash do que, sei lá, raiva ou assalto. Assalto eu nunca testei, mas o pessoal fala que ele não fica tão bom quanto com flash. Por que flash nele? Porque você vai ganhar agilidade a mais. Ok, agora, por que usar flash nos outros? Por que usar flash na Dracônia, que nem eu mostrei no início? Flash é uma estratégia, que é o seguinte: o jogo calcula a agilidade dos heróis de ver. Quem tiver a maior agilidade ataca primeiro no turno, ok? Então, se eu tenho a maior agilidade, eu vou começar atacando. A ideia é que a Dracônia ataque primeiro, porque você não quer que a Dracônia inimigo mate um herói seu. Então você bota sua Dracônia para ou eliminar a Dracônia inimigo, ou pelo menos que ela haja antes e já mate um dos heróis inimigos. Muita gente usa flash para isso. Então, por exemplo, você pode botar o seu time inteiro com flash para atacar primeiro, esse tipo de coisa. Se você gosta de estratégia, é bem interessante usar a estratégia. Eu não tenho muito gostado mais dela. Eu usei muito no início, mas hoje em dia eu acho meio furado. O flash, o Shadow usou muito flash no início para atacar antes do outro Shadow e matar, mas isso também não tem funcionado muito bem. O pessoal tem parado de usar o Shadow, né? Então, Shadow, por exemplo, pode ficar muito bem com raiva. Vou falar disso na próxima crista. Flash na Aurora também é uma opção interessante, porque você vai usar o escudo da Aurora antes do seu inimigo. Então você consegue se proteger antes do seu inimigo atacar, a não ser que ele também esteja com flash e tenha mais agilidade que você. Então, assim, é mais estratégico do que combinação de habilidade. Raiva aumenta o dano crítico em 1500 no laranja, por exemplo, no roxo 1200. Então, isso aqui é uma outra crista de atacante, né? Assalto é para quem quer dar dano, por exemplo, magos, bambuzo, sentinela pode usar também. Mas raiva, ela não aumenta o seu dano quando você compara o ataque com a defesa. Ela aumenta o seu dano crítico toda vez que você efetua um crítico. Como hoje em dia está muito fácil de aumentar o seu valor de crítico, pois o crítico é comparado contra atributos defensivos do herói, como resiliência, etc. E ele vê se foi crítico ou não, né? Ele dá uma porcentagem de chance de crítico e calcula. Se cair dentro dessa porcentagem, o valor que ele gera de 1 a 100, né, ele efetua o crítico.
Então isso aqui vai aumentar o dano crítico. Ainda assim, se o seu ataque for muito menor do que a defesa do oponente, realmente menor, o seu crítico não vai dar muito dano. Por que então colocar isso e não assalto? A ideia de colocar a raiva é você colocar em heróis que conseguem atacar a fileira de trás ou heróis com menos defesa. Porque heróis como o Shadow, você não vai investir em defesa, é muito difícil. E mesmo investindo, você não vai investir só em defesa, você vai investir mais de ataque do que em defesa. Então a ideia é você bater nesses heróis, porque nesse herói você já tem certeza que você vai dar dano. Aumentando o crítico, você vai dar muito mais dano do que se tivesse assalto. Então, por exemplo, Shadow pode usar raiva porque ele bate na fileira de trás. O Time Tracer, acho que é perseguidor temporal, sei lá, alguma coisa parecida, ele bate em alvos aleatórios, bate na fileira de trás, fica muito bem com raiva. A boneca de inverno bate no alvo que tem maior ataque. Normalmente isso não é o tanque. Então é uma estratégia interessante. A própria lâmina espiral, que bate em uma fileira inteira ou bate em todo mundo, pode usar raiva para dar crítico no time inteiro. Então isso varia muito com o que você quer que o herói faça. A baronesa também pode usar, mas eu prefiro usar assalto para dar dano no time todo, assim como eu uso o assalto no bambuzo. Ok? Duelista é mais para lutar contra monstros do mapa, boss do cais para aumentar o dano, porque duelista ele aumenta o seu ataque em tantos por cento para cada diferença entre o seu, aumenta o seu dano em 2% para cada diferença de ataque. Então se você tiver 100% ataque a mais nesse caso, você vai dar 20% a mais de dano. Os monstros tipo boss do cais, eles têm pouco ataque, então quando você usa isso você se beneficia bastante, você aumenta muito seu dano. Então normalmente o pessoal pega heróis que não usam em PVP, tipo Ignia ou Astracino, Invocador, esse tipo de herói que ataca todo mundo, e bota com um duelista para dar mais dano contra o boss do cais. É uma estratégia também bem interessante para você pegar recursos adicionais em outros dias, né? Ok, então duelista é para boss do cais e monstros do mapa. Para PVP eu não recomendo muito, eu não acho muito bom, mas você pode usar também se você quiser testar. Benção é mais para suporte, então, ou um tanque que você quer sacrificar um pouco do seu PV. Benção, o atributo do conjunto é dar 10% do seu PV para a equipe inteira. Então 10% da laranja, é claro. Então se você tem um off-tank que não faz muita coisa, por exemplo, o guardião, assim, não tem uma habilidade que comba, né, com cristas. A própria iluminada, pode ser Luna, esse tipo de coisa pode usar benção. Sereia, se você ainda usar a sereia por algum motivo. Mas a benção ela é mais para suporte, esse tipo de suporte. Você vai aumentar o PV do seu tanque e dos seus strikers, né, como chamam. Então, assim, não vejo muito uso hoje em dia, mas se você quiser para deixar o seu time mais forte, ou você pode botar num tanque que você não quer muito, não quer que esteja muito forte. Você vai aumentar 10% de todo mundo, vai deixar todo mundo mais forte. É um time, uma estratégia de mais colaborativa, né? Então, Coruja, por exemplo, né? Coruja pode usar benção, que não faz muita coisa também. Renovação. Renovação é o seguinte: a cada final de turno, o seu herói que está com renovação, vai recuperar 40% da sua defesa mágica, mais 40% da sua defesa física. É interessante usar isso em alguns heróis. Alguns heróis combinam com isso, outros ficam bem, outros não ficam nem um pouco legal. Por exemplo, você não vai usar renovação no Shadow porque ele não tem nada a ver recuperar seu PV, mas você pode usar se quiser, claro. A Aurora poderia ficar bom com ele, porque ela vai sofrendo ataques, vai diminuindo sua vida. Quando ela usa o escudo, ela começa a absorver ataque e começa a recuperar a vida. Ela pode ganhar uma boa durabilidade, e se ela ficar sozinha contra um herói, ela pode sobreviver para sempre.
O próprio Tirano Mortal fica muito bem com ela também, pois ele tem uma habilidade que recupera até 20% do seu HP, dependendo do seu nível, né? Então, isso, por exemplo, combina com a habilidade dele. Assim como a Aurora, o Ancião também tem escudo, o Etéreo também tem escudo. Eles podem ficar muito bem com essa crista. Mas é uma opção de vocês usar, porque vai ficar com um pouco menos PV e um pouco menos de defesa. Ele vai ficar um pouco mais frágil, vamos dizer assim. Mas ele vai recuperar a vida sempre. Então é uma estratégia ruim para início de jogo. Você vai sofrer muito mais dano dos 5 heróis. Em compensação, no final do jogo você vai sobreviver um pouco mais do que se você tivesse sem regeneração de vida. Faltam 3. Renovação. Não, desculpe. Faltam 2. Dreno. Dreno, você recupera PV de acordo com o seu dano. Então, para strikers você pode usar. Você vai causar menos dano, mas você vai se recuperar sua vida. Então, portanto que você não leve hit kill, que chamam, que é tomou uma porrada e morreu. Tanto que você não deite com uma porrada só, isso aqui é uma boa ideia. Você vai ficar batendo, vai se recuperando, e isso faz com que o seu herói dure bastante. É uma estratégia um pouco arriscada, mas se der certo você consegue dominar a partida facilmente. Dreno também pode ser usado em alguns heróis que suas habilidades combinam, como por exemplo a Baronesa, que ela se cura com alguns ataques. O Cerberus, que tem alguns ataques também que se curam, que eu não estou achando aqui, mas ele está em algum lugar aqui. Cerberus usa Dreno. A Mirabel também pode se curar, então ela também pode usar Dreno se vocês quiserem. É uma opção de vocês. Qualquer herói pode usar Dreno, mas esses 3 que eu falei, por exemplo, pelo seu conjunto de habilidades, funciona melhor com Dreno. E Resolução. Resolução é uma crista um pouco não usada. Eu nunca vi ninguém usando, eu nunca vi um caso que Resolução fosse bom. Posso estar enganado, mas vamos lá. Resolução é o seguinte: você ganha tantos por cento, eu não tenho uma laranja, né? Então você ganha, acho que a laranja é 10%. Você ganha tantos por cento de PV e ataque extra após um resistir bem sucedido. Resistir é quando alguém tenta causar um efeito negativo, como stun, silence e etc. E esse efeito do seu herói não é afetado. Alguém tenta stunar o seu ancião e o seu ancião não é stunado. Você vai ganhar nesse caso 8% de PV ou 10% de salário de PV e ataque. É interessante, mas assim, eu não vejo muita utilidade em ganhar isso aqui em casos como esse. Eu prefiro colocar uma crista nesse caso eu preferiria colocar uma crista de Aes que vai me dar 25% de PV já para sempre, entendeu? Então eu não sei eu não sei quanto tempo dura esse resistir, esse 8%, 10%. Eu não sei se dura tantas rodadas, não sei se dura até o fim do combate. Se durar até o fim do combate é interessante, você vai ficar ganhando 10%, 10%, 10% e vai só crescendo conforme você vai resistindo a esses ataques. Para um tanque bem resistente, com bastante resiliência, isso deve ser muito bom. Essas são as cristas. Então, como seleciono uma crista? Quando eu tenho que ter um time e eu quero selecionar, quando eu ganho um herói novo, um Paragon, e eu quero selecionar qual crista eu vou colocar, ou não Paragon, a forma é igual. Eu simplesmente leio as habilidades dele, vejo que ele ganha. Vou dar o exemplo de um herói novo, vamos usar, sei lá, o próprio Rei Elfo. Rei Elfo tem um conjunto bem complicadinho de habilidade. E pro Rei Elfo eu coloquei raiva, não foi? Deixa eu ver. Só um minuto que eu não me lembro. Meu Rei Elfo ainda está 4 estrelas. Acabei de pegar, né? Botei raiva no Rei Elfo. Por que eu coloquei raiva no Rei Elfo? Vamos lá. O Rei Elfo funciona muito bem também com assalto ou com flash se quiser. Mas Rei Elfo, cadê você, Rei Elfo? Aqui, Rei dos Elfos. Ele tem a última habilidade não conta porque só dá status, né? Só dá atributos. Então ele libera uma espada e danifica 2 heróis com a maior porcentagem de PV, ou seja, provavelmente os 2 tanques do time, causando 30% de dano adicional se eles forem guerreiros. Provavelmente eles serão no começo do combate, né?
e esse dano é aumentado. Eu imagino que ele já vai ter um bom ataque contra tanques, então o crítico vai ajudar muito em descer a vida desses tanques mais rapidamente. Essa aqui é a habilidade ativável dele, né? Como se fosse uma ult dele, como chamam. Eu tenho essa habilidade aqui que reduz o ataque e a defesa em 40% de inimigos com o maior ataque. Então ele lança uma explosão contra os inimigos com maior ataque, ou inimigo na verdade, com maior ataque e queimadura. Reduz seu ataque e sua defesa por 2 rodadas em 40% no meu nível, nesse nível que é o nível máximo. Eu já estou reduzindo a defesa do cara, então eu imagino que assalto não seja muito, não combine muito bem com essa habilidade. A raiva eu imagino que combine melhor por já atacar o inimigo com a defesa reduzida. O Reduz já conjura uma torrente de chamas para danificar todos os inimigos na primeira fila, na linha de frente, né? Alvos afetados também só tomam 50% a mais de dano. Aumentando isso, eu também vou aumentar o crítico, né? Então, assim como assalto aumentaria bem nessa habilidade, crítico também aumenta muito bem. Fúria do Rei. Rei dos Elfos restaura a raiva em cada rodada. Além disso, todos os ataques ignoram 20% da defesa mágica. Então ele já ignora 20% da defesa mágica. Você aumentar o crítico é muito bom nesse caso. O assalto combaria bem, mas eu acho que a raiva comba melhor. Isso aqui ele ganha atributos, ok? Não tenho muito bem o que combar aqui. Eu leria a habilidade do próximo herói que eu peguei para ver qual crista colocar e veria as cristas, o que a crista faz e decidiria. Para mudar é a mesma coisa. O Shadow eu vou mudar de Flash para Raiva assim que eu conseguir um bom kit e abrir o remover grátis, como abriu hoje, né? Então provavelmente eu vou trocar hoje, porque eu não estou gostando mais dele com Flash. Vamos dar estratégia. É isso. Para conseguir crista vocês podem conseguir trocando bilhete de crista nas missões, jogando o purgatório na aventura ou em eventos especiais. Roleta já veio crista e tal. E é isso. Não tenho muito mais o que falar, então até o próximo vídeo. Valeu!